dentro de uma perspectiva ampla, entendendo que durante todo o ano estaremos tratando do assunto. Daí eu me proponho a princípio a fazer a definição. Movidos ou mover. O dicionário, ele diz o seguinte: impulsionar, dirigir, direcionar, fornecer a força motriz a colocar em movimento. Essa é a definição que o dicionário nos traz. Daí me cabe duas perguntas inicialmente. A primeira pergunta é: o que está dirigindo a sua vida? O que dirigiu a sua vida no ano de 2019? Quem moverá você no ano de 2020? As coisas eternas ou as temporais? A segunda pergunta é a seguinte: durante esse tempo que você tem enquanto vida, o que você está construindo permanecerá diante de Deus? Fui olhar no dicionário a definição de eternidade. Qualidade do que não tem início ou fim. Duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Tempo infinito. Estado de existência fora do tempo. É interessante. Eu comecei a pensar um pouco sobre ser movido pela eternidade. Se você olhar em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o texto sagrado vai dizer que Deus colocou no homem um desejo profundo pela eternidade. Daí tudo que você ouviu, tudo que você viu até agora e tudo que você vai ouvir a partir dos textos bíblicos vai evocar de você a fé, porque sem ela é impossível captar essa mensagem de Deus e entendê-la com clareza. Daí, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, a palavra do Senhor vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aí a gente vai olhar para João capítulo 5, versículo 24, e o texto sagrado diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em João capítulo 10, versículos 27 e 28, diz a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, diz o Senhor. É interessante que a experiência do nascer de novo, na verdade, capacita-nos a ver com o coração. Por isso que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai dizer que Deus, ele troca o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. O coração que não consegue ver é porque está endurecido. Deus não colocou, na verdade, apenas
esse desejo profundo da eternidade em nós. Mas acima de tudo, Ele preparou o caminho. Se você observar todos os textos que li, o Evangelho de João, você vai descobrir que o verbo ter está no presente. Você tem a vida eterna no momento que você crê e confessa Jesus Cristo como o seu Senhor. Então a vida eterna não é algo para depois daqui, é algo para agora, é algo para já. Eternidade é uma realidade presente. Eu gosto daquele momento de Jesus na casa de Marta e Maria. Se você parar para estudar um pouquinho o diálogo de Jesus, principalmente com Marta, quando Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então responde para ela: Marta, 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 ainda que esteja morto, se crer em mim, viverá. E Marta diz: eu sei que no último dia o meu irmão ressuscitará. Marta está apontando para o futuro, e Jesus estava falando daquele momento, do agora. Então nós vivemos nessa ambiguidade, nós vivemos nesse dualismo, ao mesmo tempo que estamos na terra, ao mesmo tempo que vivemos coisas que vemos, nós também já vivemos a eternidade, porque temos o Filho do Eterno em nós e por nós. Quando Jesus, em Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21, vai contar um momento em que Jesus está rodeado por uma grande multidão, e de repente um moço o intercepta, perde a palavra, não sei como, e ele diz para Jesus: mestre, fala com meu irmão para ele dividir a herança comigo. E Jesus então olha para aquele homem no meio da multidão e começa a dizer: quem me constituiu como juiz para julgar essa causa? E Jesus então, ele vai discorrer sobre uma parábola de um homem que começa a juntar, e ele diz: juntar e fazer celeiros, e quando chegar aquele momento eu vou dizer: alma, deleita-te, farta-te e descansa. Jesus então ele conta essa parábola, mas eu gosto quando Jesus então diz para aquele homem: a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A sua vida não consiste naquilo que você tem, porque o que você tem é passageiro. Ainda que você não veja passar, você passará e outros usufruirão. Mas é passageiro, de uma forma ou de outra. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a palavra do Senhor vai apontar para a gente, todo no capítulo 15, os 3 pilares fundamentais do cristianismo. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o primeiro pilar que é apontado para a gente é a manifestação da graça de Deus perdoando o homem para reconciliar-se consigo com Ele. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é morte e sepultamento de Jesus. Era fundamental estar registrado isso. Não poderia estar fora dos escritos sagrados, morte e sepultamento de Cristo. E o terceiro pilar é a ressurreição. Nós cremos em um Deus que venceu a morte. Nós cremos em um Deus que ressuscitou. E por isso temos o DNA dele. E por isso eu tenho o DNA dele. Por isso você tem o DNA dele.
Mas no capítulo 15, gosto de um versículo que vai apontar sobre essa guerra que nós vivemos, essas crises que nós enfrentamos. E o versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O texto está falando tanto da realidade do agora, enquanto seres humanos falíveis e limitados, enquanto aqueles que normalmente, de forma geral, andam se guiando por aquilo que vem, assim como o texto está falando de uma eternidade que foi plantada naquele que tomou Jesus como Senhor da sua vida. É uma ideia fatídica, miserável, infeliz, caminhar nesta vida, acreditando que o que temos está resumido a isso aqui. É fatídica a ideia de achar que eternidade começa quando se morre. A eternidade já começou. Nós estamos vivendo, inclusive agora. Agora, quando a gente pensa sobre tudo isso, fica muito distante quando a gente não coloca o elemento fundamental, principal, na vida do homem com Deus, que é a fé. Como diante de problemas que todos nós enfrentamos, como diante de crises, frustrações e perdas, nós conseguimos chegar em um lugar como esse ou em qualquer outro lugar, em casa, no carro, no trabalho, no ônibus, e conseguimos cantar louvores a esse Deus que nem sempre faz aquilo que nós queremos, mas sempre aquilo que Ele acha que é melhor, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Como é que se consegue isso? Se consegue quando decidimos ser movidos pela eternidade, encharcados da fé. Porque essa é uma questão gerada pela fé. Entender que você está vivendo a eternidade agora é uma questão gerada pela fé. Se você não tiver fé para entender isso, para receber isso, para acreditar nisso, você não conseguirá desenvolver a ideia de Deus, o propósito de Deus e o plano de Deus. A fé, na verdade, querido, atualiza o que ela realiza. A fé é aquele instrumento que vai fornecer olhos ao nosso coração. Eu gosto da experiência de Jesus com os discípulos. Lá em João capítulo 6, Jesus está também com uma multidão e com alguns discípulos, e ele prega um sermão, ele começa a ensinar algumas coisas, e de repente alguns se sentem incomodados e eles vão saindo, e alguns discípulos ficam, e Jesus olha para aqueles que ficaram, e a pergunta é a seguinte: e vós não quereis ir também? E então se levanta o impetuoso Pedro no meio dos discípulos e diz: opa, para lá, Jesus. Escuta a resposta que Pedro dá: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eternas? A percepção de Pedro é extremamente correta. Pedro, ele descobre que está vivendo nesses dois estágios. Pedro, ele descobre que a chegada do reino, a entrada dele no reino, é a passagem para a eternidade. Ele consegue descobrir, ele consegue perceber de forma clara e espiritual que Jesus, ele veio para dar a vida
eterna. E Pedro então ele diz: para onde iremos nós? Você vai para onde? Qual é outro caminho que pode lhe assegurar a vida eterna? Quero concluir a minha reflexão convidando você para abrir o texto sagrado no capítulo e nos versículos que servirão como base para todo o ano, onde nós falaremos sobre esse tema, movidos pela eternidade. Escuta, presta atenção no que diz a palavra de Deus. E eu comecei a pensar, quando estava preparando essa reflexão, de: o meu Deus, não existe uma maneira melhor, uma maneira mais poderosa, mais tremenda, de encerrar um ciclo e começar outro, se não vendo o que a palavra de Deus está apontando para nós aqui. Por favor, preste atenção. Apenas 3 versículos. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olhando para esses 3 versículos, nós podemos chegar à conclusão que esses versículos, eles fazem um resumo impressionante desses 2 estágios que vivemos simultaneamente, enquanto seres falíveis e limitados, e ao mesmo tempo seres eternos. Que coisa tremenda! Quero chamar a sua atenção para o versículo 16. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é que Paulo está dizendo? Qual é a revelação que ele recebe de Deus e passa para nós? A percepção que Paulo tem é a percepção que todo cristão precisa ter. A vida eterna, a eternidade ultrapassou a linha da esperança, chegou no lugar da certeza. A realidade, no versículo 16 que Paulo apresenta, é de que tudo nesse mundo é temporário. É que tudo se esvai. Eu estava pensando, nesses anos de vida que eu já vi empresas e pessoas, virem e passarem. Um dia desse eu estava me lembrando da loja Sadel. Calma, eu vou explicar para todos. Quem riu é porque é do meu tempo. Loja Sadel era uma empresa forte quando eu era menino. Quem se lembra, levanta a mão e denuncia aí a idade. Ok. Loja Sadel, eu me lembro. Há não muito tempo, alguns mais novos, mais ou menos, no meio do caminho, Casas Pernambucanas. Eu era menino e a nossa brincadeira era ir para casa, as Casas Pernambucanas, subir aquela escada rolante. Eu acho que foi a primeira loja que implantou aquele negócio em Feira de Santana. Mas antes da escada rolante, papai levava a gente para fazer compra nas Casas Pernambucanas. Eu me lembro na década de 70, não é que seja velho, é que a memória é boa.
Na década de 70, papai comprou um televisor de tubo. Tem gente que nem sabe o que é isso. É um televisor. Na nossa sala, ficava um bocado de menino para assistir Terra dos Gigantes. E de repente, papai chegou com uma novidade. Como aquilo mexeu com a gente. Que coisa tremenda. Papai conseguiu transformar aquele televisor em televisor colorido. Era uma tela que tinha tipo um plástico que colocava na frente do televisor e ficava azul e verde. Eu me lembro das vezes que tive vontade de engolir máquina fotográfica, de raiva. Fazia uma viagem, me lembro de uma viagem que fizemos, ainda estava namorando com essa lindeza do universo, e eu pedi e comprei o filme de 36 poses. E comecei a tirar a foto. Acabou o filme, eu comprei outro filme. Quando nós chegamos da viagem, que eu coloquei para revelar que fui pegar o filme, a miserável que colocou o filme não encaixou certo. E quando rodava, eu pensei que o filme estava rodando, então não bateu filme nenhum. Não tinha nenhuma foto. Mas deixa eu dizer para você, tudo isso era novidade. Era o top das galáxias daquela época. Eu me lembro de uma época que os homens usavam calça de boca de sino. A coisa mais ridícula do mundo. E para fechar a tampa do caixão, calçava um tamanco de madeira. Mas aquilo era fantástico. Tudo isso passou. Lojas, modelos, pessoas passam, mas a palavra, mas o Deus da palavra, mas os filhos deste Deus não passarão. Observe o que diz o texto sagrado. E como esse dualismo está presente, como Paulo, ele consegue revelar esse negócio para a gente. Essa guerra que existe, essa crise que está em nós. Desejar a eternidade e ao mesmo tempo acreditar que tudo isso aqui vai permanecer. Ele diz assim: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é que ele está falando? O apóstolo Paulo, ele está falando de um estágio da vida. Ele está falando daquilo que somos enquanto seres humanos, falíveis e passageiros. O apóstolo Paulo está fazendo menção da nossa própria falência e sumiço enquanto seres humanos carnais, físicos. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem exterior vai se acabar. Agora veja que coisa linda, que coisa tremenda. E ele diz assim: mas o homem interior se renova todos os dias. Que homem interior é esse? Senão
O Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor. Que homem interior é esse, senão este homem que é eterno, que creu na palavra, que creu no Deus da palavra, e que creu no Filho do Deus da palavra, o recebeu e transformado como um homem eterno. O homem interior é este que se renova todos os dias. É exatamente aqui que a gente não consegue ver as coisas acontecendo no interior. A gente vê o homem. Por favor, não façam esse teste. Mas um dia eu estava na fila de um banco e tinha um senhor na minha frente e logo depois dele tinha um outro cidadão. Mas um cidadão muito extrovertido, exageradamente. E ele começou a conversar com esse senhor, e o senhor também foi dando vazão e ousadia. Aí ele começou a falar com o idoso. Ele terminou fazendo um teste, que eu fiquei com medo dele me chamar para fazer o teste. Eu fechei a cara e virei a cara e não dei ligança para ele. Mas eu fiquei impressionado com aquele teste. Ele chamou um menino de aproximadamente 18 anos, e disse assim: olha, eu vou fazer um teste com o senhor, falando com um cidadão. Vamos ver se o senhor passa no teste, que o senhor está conversando demais. Aí mandou o menino estender a mão, e mandou ele estender a mão. Aí ele pegou essa pele aqui e levantou. A pele do menino subiu e desceu automaticamente. A pele do idoso, quase 2 horas para descer. Não faz esse teste, porque você pode ter uma resposta desagradável. O homem exterior, ele vai definhando. O homem interior, ele não está disponível às avaliações externas. O homem interior, ele não está disponível aos ataques externos. O homem interior, ele está protegido pela eternidade, que não sofre absolutamente nenhum ataque. Por isto que o homem interior se renova dia após dia. O versículo 17 vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Parece que o apóstolo Paulo está evidenciando um masoquismo velado, que não tem nada a ver. Ele fala que a tribulação gera um peso de glória. Não é nada disso, não tem absolutamente nada a ver com masoquismo, tem a ver com visão da eternidade. O que o apóstolo Paulo descobre é quando os olhos estão postos e quando nós somos movidos pela eternidade, a nossa vida é diferente. A nossa vida é completamente diferente. Porque muitos conseguem superar tribulações inimagináveis. Porque tem gente que consegue superar coisas que nós olhamos e pensamos que jamais teríamos estrutura para suportar. É o foco. É onde está posto o foco. Quando a gente coloca o nosso foco nas coisas terrenas, nós sucumbimos. Mas quando o nosso foco está nas coisas eternas, nós resistimos. Eu acho interessante a experiência de Abraão, que aparentemente não tem nada a ver com o tema movidos pela eternidade, mas tem tudo a ver. Porque é que Abraão, ele termina a sua história sendo reconhecido como o pai da fé. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece com Abraão teria que sair dele
uma fé extraordinária. Porque aparentemente o que Deus lhe pede, nesse pedido, melhor dizendo, nesse único pedido de Deus, aparentemente nós encontramos duas contradições. Quando ele diz assim: eu quero que você sacrifique o teu filho. E quando Deus fala de sacrificar o filho, não era Ismael, era Isaque, o filho da promessa. A primeira coisa que nos parece contraditória é o fato de Deus pedir o resultado da sua promessa. É o fato de Deus pedir aquilo que ainda não estava completo, que era tornar Abraão pai de muitas nações, que deveria acontecer via Isaque. Essa é a primeira aparente contradição. A segunda foi Deus ter pedido para sacrificar o filho. Em momento algum na história, Deus nunca aprovou, Deus nunca desejou sacrifício humano. Mas o que era que Deus estava fazendo nesse exercício com Abraão? Era levá-lo a descobrir que ele não deveria caminhar por aquilo que ele via, mas que ele deveria descobrir um outro nível, caminhar pelas coisas que não se veem, pela eternidade. Abraão, então, a resposta dele não vem carregada de questionamentos. A resposta de Abraão não vem carregada de medo, de temor em relação àquilo que Deus pede. A resposta de Abraão, ela não tem nenhum momento em que ele para refletir se vai fazer ou não. Não é uma resposta carregada de dúvidas. Abraão simplesmente leva o filho e na tentativa de executá-lo acontece o sobrenatural. Deus o impede, porque o que Deus queria, Abraão descobriu: você caminha pela eternidade. Quando caminhamos, somos movidos pela eternidade. Quando? Quando nós nos entregamos sem reservas a Deus. Quando nos entregamos 100% a Deus. Quando nós não questionamos aquilo que Deus manda fazer. Em nome de Jesus, que hoje, agora, a certeza da eternidade devore toda a incerteza da tua vida em relação de quem é Deus. Que a certeza da eternidade devore todo o medo de se entregar a Deus. Que a certeza da eternidade invada a sua vida de tal maneira que a partir de hoje você comece a viver um outro nível de vida. Você comece a experimentar a glória de Deus na sua caminhada aqui na terra, diante das tribulações, das perdas, das decepções, dos traumas, diante de tudo aquilo que vier, diante de toda e qualquer circunstância, olhando para as coisas que não se veem, com uma certeza que você é um ser eterno e que Deus nunca perdeu o controle. Versículo 18, e aí termino. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem. Aqui é algo tremendo, lindo e profundo. Porque ao mesmo tempo que a gente está na terra e vendo o que a gente vê, o texto está dizendo que isso não deve ser a base da nossa caminhada. Exemplo, o texto está dizendo o seguinte: você recebeu o diagnóstico, e o diagnóstico é o pior possível, é um diagnóstico de morte, e aí o texto está dizendo: não ande por isso que você está vendo. É esse o grande desafio. O texto está dizendo: a economia, sistema,
desemprego, tanta coisa tem acontecido. Desemprego, desemprego. O desespero tomando conta de muita gente. E o texto está dizendo, não olhe para isso. Você é eterno. Olhe para aquilo que você não consegue ver. Mover-se pela eternidade é caminhar tendo como referência o caminho aberto por Deus. Mover-se pela eternidade é ter como referência o caminho que Deus abre. Ninguém está vendo, só você. E as pessoas estão dizendo, você é louco. Você não vai conseguir, você não vai vencer, você não tem preparo, você não estudou o suficiente, você não é capaz, você nunca fez, você agora não vai conseguir. E todo mundo está dizendo o contrário, mas o que Deus te revela e o que Deus te mostra é o inverso daquilo que as pessoas não conseguem ver. Só você consegue enxergar. E você firme. E se prepare, porque em 2020 isso vai acontecer. Se prepare, porque em 2020 Deus vai te dar revelações, que pessoas vão dizer, você é louco, você é louco, você é maluco, ficou doido, leva para o hospício, o nosso pai está doido, está naquela igreja de crente, ficou maluco, o nosso filho ficou maluco, vão dizer isso, mas espera acabar a história, que vão ficar perplexos e dizer, uau, eu não acreditava. Só o sobrenatural para fazer o que fez. O texto continua dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Uau, aqui deu um nó no meu juízo. Atentar, colocar os olhos, ver o que não se vê. Como é que é isso? Ver o que não se vê. Olha, não olha para a circunstância que todo mundo está assustado, está assombrado, não olha para isso. Dois cidadãos estavam no leito de morte. Para você entender mais ou menos o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Um deles chamou a família, reuniu a família e disse, o médico me deu 3 dias de vida. Preparem tudo, porque eu estou indo embora de casa. O segundo cidadão chamou toda a família e disse, o médico me deu 2 dias de vida. Preparem tudo, porque eu estou indo embora para casa. Essa é a diferença. Quando você é movido pela eternidade, você entende João 14, quando Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. O apóstolo, então, ele compreende esse negócio. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. É por isso que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque está relacionado com a fé. Não é que nós vamos anular 100% as coisas da vida terrena, não. Mas é que elas não vão dominar mais a gente. É como a personagem de todo culto quis mostrar nesta noite. É como aquele moço que, dependendo dos seus negócios, porque não chega a ter o lucro que ele gostaria, ele começa a sofrer. Porque nós sofremos quando perdemos um carro. Porque muita gente sofre, quer matar porque o carro bateu, porque os seus olhos estão fixos nas coisas terrenas e temporárias. Quando você começa a navegar e olhar a vida de outro prisma, é porque você começou a entender
e ser movido pela eternidade. Aí, meu irmão, é mistério, privilégio, graça para poucos. E que você esteja inserido nesses poucos. Na verdade, o versículo 18 fala de uma amplitude sem precedência. Quando Paulo fala sobre andar por aquilo que não se vê, Paulo está falando sobre algo maior, sobre ser movido pela eternidade, que é viver pautado sobre a tutela de algo muito maior. Aí tem gente, as meninas e os meninos que ainda não se casaram, dizem assim: ai meu Deus, ai que Jesus não volte agora. E eu fiquei pensando, cantando essas músicas, ele virá, e eu fiquei pensando aqui, a irmã dizendo: volta Jesus, e eu pensando nos meninos aí, está amarrado, não volta agora não, que eu não me casei, Jesus. Eu acho isso tão tremendo, tão profundo, que se ele revelasse o que nos espera, nós estaríamos orando para morrer já. Porque se nessa carne, nesse mundo caído, com tudo que nós vivemos e enfrentamos, nós conseguimos, vez por outra, quando damos lugar a experimentar coisas tremendas da manifestação da presença de Deus, que leva a gente a perder o chão. Muitas vezes tem momentos, alguns crentes aqui vão entender o que eu vou dizer, algumas pessoas aqui, eu estou falando crente não é evangélico, é crente quem crê, vão entender o que eu vou dizer aqui. Tem momentos que são tão gloriosos, que quando a gente está orando, que a gente é visitado de uma forma especial, ou a gente se ajoelha, ou a gente se dobra, ou a gente se joga no chão, ou parece que nós vamos ser partido pelo meio. Tem momentos que quando nós estamos na presença de Deus, assim, situações que é invadido o quarto, é invadido o lugar onde nós estamos, quer seja na igreja, quer seja num carro, nós somos tomados por uma sensação, por um sentimento, por uma alegria, por algo inexplicável, indescritível. Imagine, quando estivermos desfrutando 100% da eternidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer: porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos nada podemos levar, nada levaremos. Eu nunca fui a um velório, e diga-se de passagem, eu já fui em muito velório, e eu espero ir no seu. Eu já fui a muitos velórios. Pode amarrar. Porque se você espera ir no meu, eu já amarrei. Eu já fui a muitos velórios. Em nenhum, nesses 40 anos de evangelho, e nesses 55 anos de vida, eu já fui a muitos velórios. E nenhum, eu consegui ver um carro de mudança acompanhando o morto. Nunca. Ele veio sem nada, e sem nada vai voltar. Quando nós somos movidos pela eternidade, nós conseguimos desfrutar, apesar desse mundo ser como ele é, nós conseguimos desfrutar a vida em um outro nível, de uma outra forma. Não é sábio viver em função das coisas temporárias. Este é o alerta, igreja. Amigo, este é o alerta. Não é sábio viver focado nas coisas temporárias. Elas passam. Mas tudo que é eterno, é eterno. O maior desafio da fé é mover-se por aquilo que só você vê, porque só você crê. Exemplo. A minha origem
meus pais não eram evangélicos. Quando me converti, eu tinha 15 anos. Então, o ambiente era um ambiente de amigos meus, dos meus pais e tal. Era muita crítica. Era muita crítica. Ah, crente, crentinho é doido, vai dar dinheiro a pastor. Eu já ouvi tanto isso, e eu nem sabia que eu ia ser pastor. Vai dar dinheiro a pastor. Como se a vida, ela girasse unicamente em torno do dinheiro. Como se todo mundo na face da terra fosse comandado pelo dinheiro. Claro e evidente. É o único demônio que Jesus coloca nome. Mamon. É quem é avarento. Mamon é o nome do demônio que domina o dinheiro. O problema não é você ter o dinheiro. O maior problema é o dinheiro lhe ter. Essa é a grande questão. Daí quando entendemos pela fé que o reino de Deus é completamente diferente de tudo aquilo que nós vemos na terra, nós chocamos. Infelizmente, nós precisamos de cristãos que impactem, que choquem a terra. Infelizmente, nós estamos perdendo isso. Cristãos que estão se comprometendo com tudo no mundo. Aquela fé sem transformação. Aquela fé vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Para tudo eu tenho um argumento. Para tudo eu tenho uma justificativa e muitas vezes, inclusive, bíblicas. Por exemplo, é sabido que o álcool é depressivo. Quem bebe pode até ter aquele pico de alegria, de euforia, mas depois vem o estado da depressão. Agora, observe o argumento que eu tenho. A palavra de Deus vai falar sobre fruto do Espírito. Se eu preciso de alegria, eu não preciso ingerir álcool. Eu preciso do Espírito Santo, que é quem gera a alegria verdadeira. Mas aí, quando você começa a caminhar, a ser movido pela eternidade, que a sua visão é aberta e você começa a entender que você não precisa mais de determinadas coisas e que você, inclusive, naturalmente passa a abominá-las. Você muitas vezes é criticado, inclusive dentro da igreja. E principalmente dentro da igreja. Mas eu quero avisar para você, inclusive que é da igreja, eu não estou nem aí. Porque a visão que Deus me deu, ninguém rouba. O que me importa é o que lhe agrada, não é o que lhe satisfaz. Não estou aqui para lhe satisfazer, eu estou aqui para agradá-lo. Agradá-lo, agradá-lo. Ele me deu a visão. Você não é obrigado a enxergar o que eu enxergo e como eu enxergo. Mas você não tem poder de transformar e arrancar a visão que Deus me deu. Você não tem poder para fazer isso comigo. Esse é o maior desafio da fé. Ser movido pela eternidade. O reino que não se vê, ele é superior. O reino que não se vê, ele é superior. Daí eu concluo dizendo, quando Jesus chega, ele anuncia o reino.
E esse reino fala da eternidade. É chegado à eternidade. Que assim seja. Que em 2020 nós possamos ser movidos pela eternidade. Por favor, pastor Samuel, por favor, eu vou concluir agora. Você é movido pelas coisas que veem. Você é movido pelo dinheiro. O dinheiro te leva. O dinheiro acaba. O dinheiro acabou, tem gente que para. Você é movido pelos filhos, pela família. Aí tem uma encrenca, tem uma briga, tem um desentendimento. Aí você para. Você sofre. Mas você é movido pela eternidade. Passa por tudo isso, mas você não para. Porque a sua visão, ela é outra. O dinheiro acaba e você não morre. A família tem encrenca e você não entra em depressão. E você não quer morrer e você não quer ir embora. Você se ajoelha e vai orar pedindo a Deus: transforma, porque eu sei que a minha família te pertence. Que Ele nos abençoe. O que a gente viu aqui? A menina se depara com alguém que não aguenta mais. E nunca se ouviu tanto na história acerca do suicídio como esse tempo que nós vivemos hoje. Nunca. Nunca. Inclusive no meio evangélico. Inclusive com líderes. Conta a história que Martinho Lutero estava cabisbaixo, abatido, desanimado. E um dia, a esposa, sem aguentar mais aquela situação, chegou para ele e disse: Deus não tem poder. Deus é fraco. Saltou da cadeira e disse: mulher, você é louca. O Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, Ele é todo poderoso, Ele é criador dos céus e da terra, Ele é magnífico, Ele criou o universo, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele é Deus, mulher. Ela olhou para ele e disse: uau, eu pensei que você havia se esquecido disso. Porque do jeito que você andava, até parecia que o nosso Deus havia morrido. Quando somos movidos pela eternidade, nós começamos a experimentar coisas que a terra não promove, dinheiro não consegue fazer, família, ninguém consegue. A minha oração e a minha convocação para a Igreja Batista Central é que você seja movido pela eternidade. Amém. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, Pai, estamos terminando mais um ano. Um ano que o Senhor nos concedeu de bênção, de paz, de alegrias,
mas também com tribulações, com dificuldades, com problemas que tivemos que enfrentar. Senhor, nós encontramos famílias destruídas, Pai. Nós encontramos famílias com dificuldades, casamentos sendo dissolvidos. E hoje, quando termina mais um ano, aqui nós encontramos tantas pessoas, tantas famílias representadas, mas dentre elas, Pai, muitos enfrentando esses problemas. Nós sabemos que aqui, Senhor, tem pessoas que estão com seus casamentos abalados, que têm passado por dificuldades e têm vindo à tua casa no dia de hoje, com a esperança de que no ano que se iniciará, seja uma nova jornada, que seja uma nova realidade. Senhor, nós sabemos que muitas famílias foram abaladas, filhos se afastaram dos teus caminhos, problemas financeiros surgiram, pais se levantaram contra filhos e filhos contra pais. Porque, ó Deus, o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas, para que não enxerguem a realidade espiritual das coisas que são eternas. Pai, nós entendemos que hoje o Senhor começa a abrir os nossos olhos, para que não vejamos apenas aquilo que é temporário, mas para que enxerguemos aquilo que é eterno. Nós nos colocamos hoje, Senhor, nos últimos instantes deste ano, em tua presença, para clamar a ti, Senhor. Clamamos, Pai, pelas nossas famílias, clamamos pelos casamentos, Senhor, que têm sido atacados. Clamamos, Pai, pelos filhos afastados das suas famílias, pelos filhos, ó Deus, envolvidos com situações que não agradam ao Senhor e nem aos seus pais, por irmãos que têm se tornado inimigos de outros irmãos. Senhor, nós clamamos, Pai, para que o Senhor, assim como abriu os olhos do servo de Eliseu, abra neste final de ano os olhos do teu povo, para que eles possam enxergar, Senhor, segundo os teus olhos e não segundo os olhos humanos. Pai, nós não queremos viver a mesma realidade deste ano no ano seguinte. Nós não queremos andar, ó Deus, nos mesmos passos, repetindo os mesmos erros, fazendo as coisas que não agradaram ao Senhor da mesma forma. Senhor, abre os nossos olhos e mostra-nos as coisas eternas. Nós queremos andar em 2020, Senhor, no ano que se iniciará, movidos pela eternidade. Queremos andar, Senhor, enxergando a tua realidade e não a nossa. E quando olharmos, ó Deus, para o nosso cônjuge, para a esposa, para o esposo, não vejamos apenas mais um ser humano com quem tenhamos que conviver, mas vejamos, ó Deus, o presente eterno que o Senhor nos concedeu. Pai, quando nós olharmos para os nossos filhos, que não vejamos crianças ou jovens apenas, mas que vejamos, ó Deus, o projeto eterno do Senhor através das suas vidas. Pai, que quando olharmos para as circunstâncias que se apresentam diante de nós, nós não possamos enxergar segundo os olhos carnais, mas segundo os olhos eternos, que são os olhos espirituais. Leva-nos, Senhor, a tirar a visão deste mundo e a nos mover segundo a tua vontade. Nós te clamamos, Senhor, não permita que entremos em mais um ano apenas realizando promessas que são vãs, promessas para nós mesmos e que nunca se cumprem. Nós clamamos, Senhor, que não entremos em mais um ano vivendo superficialmente, mas, Senhor, clamamos que agora, neste momento,
o teu Espírito passeie nas nossas famílias. Aqui estamos todos nós fazemos parte de uma família, ou representamos uma família aqui agora. Que sejamos todos impactados pela eternidade, para que 2020 não seja igual a 2019, ou 2018, ou 2017, ou qualquer outro ano que se passou, mas que seja um ano diferente, movidos por Ti em direção à eternidade, em nome de Jesus, amém. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com destra minha justiça. Salmos 41, 10, 11. Não temas. Não temer é não ser movido pela circunstância, mas ter os seus olhos fitos na eternidade. Ter os seus olhos fixos no trono do eterno, do Pai da eternidade. E nós vamos orar agora, queridos, por aqueles que estão precisando ter os seus olhos espirituais abertos para superar toda a circunstância. Igreja, abaixe os seus olhos agora e oremos ao Senhor. Pai, nesse momento nós queremos interceder, Senhor, por aquele que aqui está, Senhor, que foi movido, transformado pela palavra ministrada neste lugar, Senhor. Sabemos que é apenas o início de um exercício de fé, Senhor. Não permitas, Pai, que a desesperança, que a angústia, que o desespero os abata, Pai, mas que eles possam estar com seus olhos espirituais abertos para ver a salvação, a provisão, a cura, para ver, Senhor, a esperança, Senhor. Que eles exercitem, Senhor, a Tua palavra, quando diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Retira, Senhor, das suas mentes aquilo que traz a angústia, o desespero, a depressão, Senhor. Nós já amarramos todos esses males em nome de Jesus, Senhor. E nós profetizamos uma vida plena e abundante, Senhor. Que os olhos dos seus filhos não estejam fitos, Senhor, apenas no diagnóstico, no papel, no resultado de um exame, no saldo da sua conta, no olhar, Senhor, da sua dispensa, Senhor, mas que os olhares dos teus filhos, Senhor, estejam fitos na eternidade, no trono da tua glória, Senhor, de onde provém, Senhor, toda a esperança, cura, libertação, salvação e esperança para a vida eterna, Pai. Nós queremos nesse momento, Senhor, profetizar sobre todos aqui, Pai, a esperança, a eternidade, Pai, em nome de Jesus, amém. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Coloque a mão no seu coração nesta hora. Pai, nós queremos nesta hora te agradecer, Pai, pela tua fidelidade, Senhor. Porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós deixamos, Pai, deixemos que, ó Deus, a semente, Pai, da tua palavra, ó Deus, sufocada em nosso coração. Tenha misericórdia, Pai.
tenha misericórdia, Pai. A tua palavra diz, Pai, que uma semente caiu entre os espinhos, Pai, e os espinhos são os cuidados desta vida, que sufocam a tua vida em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, como o salmista orou, pedindo, Pai, sabedoria, para que ele pudesse contar os dias na tua presença. Nós também, Pai, sabemos que somos cidadãos de dois reinos, Pai, e nós queremos sabedoria, Pai, ó Deus, para viver aqui nesta terra, Pai, mas viver, Pai, com os olhos na eternidade, Senhor, ó Deus, sabendo que não devemos nos preocupar, Senhor Deus, ó Pai, de forma excessiva com os negócios desta vida. O Senhor disse, Pai, que os passarinhos não semeiam, eles não ajuntam em celeiros, no entanto, o Senhor alimenta cada um deles. O Senhor disse que as flores não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como uma delas. Nós queremos te louvar, Pai. Queremos dizer, como disse Asaf: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há nada que eu deseje além de ti. Pai, nos dá sabedoria para nos livrar das distrações, ó Pai, do entretenimento que muitas vezes vem para roubar o nosso tempo, Pai, vem para que nós não coloquemos o Senhor, Pai, como prioridade. Nós declaramos nesta noite mais uma vez: o nosso alvo continua sendo o Senhor, o nosso alvo continua sendo o Senhor, e nesta noite esquecemos das coisas que para trás ficam e nós avançamos, Pai, para o prêmio da soberana vocação. Muito obrigado. Nós oramos agora te pedindo, Pai, o nosso desapego, ó Pai, a tudo aquilo, ó Deus, que interfere na nossa comunhão contigo. Nós queremos desapegar, nós queremos colocar no teu altar todas as coisas, Pai. Livra-nos, Pai, de transformarmos as bênçãos que o Senhor nos deu em maldições, em ídolos, Pai. Ó Deus, a nossa família não é a nossa vida, os nossos filhos não são a nossa vida, a nossa esposa não é a nossa vida é Cristo, Senhor. A nossa vida é Cristo, Senhor. A nossa vida é Cristo. Muito obrigado, Pai, por Cristo em nós, em nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra do nosso Deus: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quero convidar você a ficar de pé agora. Se porventura você não tem ainda a certeza da sua salvação, se você não acredita que o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Jesus, Yeshua HaMashiach, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. É o momento de você refletir, é o momento de você pensar, movidos pela eternidade, do que vale eu estar na igreja, do que vale eu fazer orações, sem você ter a vida eterna. Abaixa sua cabeça agora, fale com o Senhor a respeito disso. Peça ao Espírito Santo para passar em revista os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua caminhada como um cristão, como homem, como uma mulher de Deus. E a palavra do Senhor diz que nada se compara aqui à terra. As aflições que nós passamos não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Não se compara. Jesus está vivo. Eu oro agora, Senhor, por aqueles que não acreditam que o Senhor
tem algo maravilhoso. Não acreditam que é melhor morrer como o Senhor fala, que o morrer é lucro. Porque não sabem, porque não têm a certeza ainda para onde irão. Eu quero orar por essas pessoas que estão em cima do muro, ainda não fizeram uma decisão ao teu lado, entregando totalmente a sua vida por inteiro, sem reservas, sem reservas. Quando nós chegamos aqui, Pai, nós encontramos esse templo ornamentado, Senhor, como a ornamentação de um casamento. A noiva sabe quem está esperando. A noiva anseia pela chegada do noivo. Só a noiva tem certeza. Eu quero nesta hora profetizar sobre a vida dos meus irmãos, os nécios, aqueles que estão com as suas lâmpadas apagadas, aqueles que estão precisando, Deus, que essa verdade entre no coração, sem reservas, que o Senhor opere nesta hora. Todo espírito de engano caia por terra agora, e que venha a tua verdade, e que venha a revelação, e que venha, Deus, a certeza que Jesus está vivo e o grande dia chegará. Pai, o noivo se encontrará com a noiva. O noivo se encontrará com a noiva. Declara comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez declara a igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Estás aqui nessa noite, podemos sentir tua presença, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adoro. Então declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu estás aqui. Estás aqui, tocando os corações, eu creio. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, curando multidões. Te adorarei,
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. As vozes. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Declare com fé, igreja, o meu Deus. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu Aleluia, aleluia. Nós cremos em teu poder, cremos em teu poder. O Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor permanece o mesmo Deus, o mesmo Deus. Aleluia. Aleluia. Pode continuar de pé, igreja. Oh, glorificamos o teu nome, Senhor. Mas é rápido. Eu? Pode cantar. Ai, ainda falta 10 minutos. Não, a gente. Não dá tempo. É rápido. Não é rápido. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você tem palavras para agradecer a Ele. Você tem motivos. Você tem motivos. Ele é vitorioso. Ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em
Depois de tudo que ouvimos e aprendemos nesta noite, nós precisamos declarar algo. Em 2020, nós queremos ser movidos pela eternidade, movidos pela eternidade, movidos pela eternidade. Movidos pela eternidade, 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 movidos pela eternidade. Movidos pela eternidade, movidos pela eternidade, movidos pela eternidade. E agora, nós vamos para a nossa contagem regressiva, declarando que 2020 será um ano do extraordinário, será o ano dos milagres, será o ano das grandes vitórias e manifestação do poder e da glória do Senhor. Atenção! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Glória a Deus! Movidos pela eternidade!
Vem,